maioria. Os 3 jogos nos quais o Corinthians não sofreu gol na primeira fase do Paulista, citados pelo Chico Garcia no vídeo dele, são contra Novo Horizontino, São Bernardo e Ponte Preta. Sendo que o Corinthians... Vamos lá, sendo que, vou lá, contra o Novo Horizontino, deixa eu ver qual foi o primeiro, contra o Novo Horizontino, contra o Mirassol foi agora recente, já não contra, Ponte Preta foi em janeiro e Novo Horizontino foi em fevereiro, tá, então vamos começar pela Ponte Preta que foi o primeiro. Contra a Ponte Preta, o Corinthians vence por 1-0, jogando na casa da Ponte Preta, e tem o José Martínez expulso nesse jogo. Se você olhar, nós estamos falando de um jogo em que o Corinthians jogou com Ranieri abrindo o sistema de volância, o sistema defensivo a partir dos volantes, com o primeiro volante, José Martínez jogando para a direita, Coronado aberto pela esquerda, Thales Magno, Yuri Alberto e Romero. E com o Hugo na esquerda, que é um lateral que a gente sabe, o lateral esquerdo que não sobe. Então, se você pensar, a gente está falando de um jogo em que o Corinthians jogou muito, com um sistema defensivo muito mais robusto, a partir, sim, de 2 caras que estavam jogando bem, sim, não nego isso acho que o Chico Garcia tem razão, que é o Tchoca e o Torres, mas do lado esquerdo deles tinha o Hugo, que não passa do meio de campo, nós sabemos, José Martínez do lado direito, que faz essa direita ofensiva e defensiva muito bem. Quem estava no lado direito era o Léo Maná, que também não sobe, diferente do Mateuzinho, e na proteção da zaga estava Ranieri, que começou muito bem o ano até se machucar, né, defensivamente falando. Certo? Então o sistema defensivo escolhido pela família Dias para esse jogo é um sistema defensivo muito mais robusto, né? Já no segundo jogo, que foi contra deixa eu ver aqui, salvo engano, foi contra o Novo Horizontino, o Corinthians ganha de 1-0, também jogando na casa do Novo Horizontino, e nesse jogo o Corinthians, a família Dias opta por Hugo, de novo, Jacaré do lado esquerdo, 2 laterais que não sobem, ou que sobem muito pouco, e aí sim, Félix Torres e Tchoca, Alex Santana, que foi inclusive o autor do gol, Rian e Charles, com apenas o Luiz Eduardo armando para Pedro Raul e Yuri Alberto. Então o sistema defensivo era composto por 2 laterais que não sobem, por 3 volantes marcadores, Rian, Alex Santana e Charles, protegendo a zaga do Tchoca e do Torres, e apenas 3 jogadores de ataque. Vamos agora para o jogo do São Bernardo, em que nós ganhamos em casa 2-0, primeiro fator, jogando em casa, né? O primeiro fator. Nesse jogo, o Corinthians joga em casa com Ranieri, José Martínez e Rian, jogando como proteção da zaga, tendo Coronado, Pedro Raul e Angel Romero no ataque. Romero que volta, que é o cara que fez um dos gols, ou os 2 gols, né? Foi do Angel Romero nesse dia. E aí, então veja só, Tchoca e Torres foram protegidos por Ranieri, Martínez e Rian, com apenas Coronado armando, Pedro Raul e Romero que volta para acompanhar a lateral, junto com Matheus Biduz e Mateuzinhos. Esses aí concordo que são jogadores mais ofensivos, mas jogávamos em casa contra São Bernardo. Beleza? Agora, vamos aqui aos times do lado de lá que não fizeram gol no Corinthians. Estamos falando de Novo Horizontino, que teve 13 gols marcados. Só para vocês terem uma ideia, Corinthians, por exemplo, teve 20 gols marcados, Santos teve 20 gols marcados, São Paulo teve 18 gols marcados, e o próprio São Bernardo e Palmeiras, que foram os primeiros do grupo D, 19 e 21 gols marcados respectivamente.
Então nós estamos falando de um Novo Horizontino que marcou 13 e sofreu 11, com apenas 2 gols de saldo. O São Bernardo, que foi outro que não fez gol no Corinthians, é um time que fez 19 gols, ok, fez uma marca grande, mas sofreu 16 gols, tendo apenas 3 gols de saldo. Corinthians tem 7 gols de saldo, mesmo sendo criticado por sua defesa vazada. Santos tem 6 gols de saldo, São Paulo 5 gols de saldo, Palmeiras 11 gols de saldo. Vamos a Ponte Preta. Ponte Preta tem, na sua trajetória nas 12 rodadas, 12 gols marcados, menos ainda que o Novo Horizontino, e 8 sofridos com 4 gols de saldo. Então nós estamos falando de 3 times pouco ofensivos, jogando contra um Corinthians com sistema tático mais defensivo do que ofensivo, que é o que a família Dias busca, né? Que é ter um equilíbrio entre defesa e ataque, um sistema tático ofensivo, onde você coloca um José Martínez abrindo a volância, que é bem menos marcador e bem mais atacante do que Ranieri, por exemplo, e Alex Santana. Você tem a possibilidade de jogar com os outros 3 volantes, ou 3 meio-campistas, a gente pode chamar assim, Carrillo de um lado, Bidon do outro, e Garro, Armando, Memphis e Yuri. Então você está falando de um time muito mais ofensivo, com jogadores de muito menos características defensivas, expondo a dupla de zaga, seja ela qual for. Então aqui eu não vou negar que esses 2 jogadores, Torres e Choca, são os melhores no começo do ano em desempenho, mas eles não sofreram gols em partidas em que o Corinthians estava muito mais num sistema defensivo, com jogadores de características defensivas muito maiores, e contra times que fizeram poucos gols na primeira etapa. Por isso, esses 3 jogos, o Corinthians teve a possibilidade de não sofrer gols.